E aí, aqui é o Node, imagine só, enquanto treina uma luta de espadas com seu mentor, um jovem príncipe recebe a visita de um mensageiro, que foi até as montanhas para avisá-lo sobre uma rebelião. O mensageiro afirma que o rei Frame deseja que o seu filho assista sua vitória, e mesmo que não concorde com a decisão do rei de destruir o seu próprio povo, Bowen não tem outra escolha a não ser acompanhar Ainan até o campo de batalha. Após reunir um grupo de soldados, o rei tirano guia sua cavalaria ao encontro dos rebeldes e elimina todos os camponeses que encontra pela frente sem nenhuma misericórdia. Enquanto assiste o seu pai e o exército real guerreando, o príncipe afirma que gostaria de estar participando daquela batalha, mas Bowen aproveita esse momento para aconselhar aquele jovem. O homem pede que quando Ainan se tornar rei, lembre-se da diferença entre batalha e justiça, para que ele seja um governante mais justo e benevolente que seu pai. Após eliminar todos os rebeldes com sua espada, Frame usa uma tocha para queimar as suas tendas, mas acaba sendo cercado por outros membros da resistência, que estavam escondidos com o objetivo de pegar o rei em uma emboscada. Ao ver o seu pai em perigo, Ainan prontamente corre em sua direção e assiste ele ser eliminado por seu próprio povo. Depois de finalizar o rei, os rebeldes se juntam para eliminar os soldados, e o príncipe tem a chance de se aproximar do corpo do seu pai para recuperar a coroa. Nesse momento, Ainan sofre um acidente causado por Kara e seu peito é atingido por uma lâmina. Quando percebe que o príncipe está ferido, a jovem desiste de atacá-lo e logo em seguida Bowen aparece para resgatá-lo. Ao chegar no palácio, o cavaleiro pede ajuda dos empregados para tratar o ferimento do rapaz, mas a rainha logo nota que Ainan sofreu um ferimento fatal no coração. Quando percebe que o seu filho não irá sobreviver, Aislan decide reunir um grupo de soldados para levá-lo à Caverna do Dragão. Com a promessa de que será um rei mais justo e misericordioso do que seu pai, Ainan convence Draco a salvá-lo. Então a criatura mágica entrega metade do seu coração para o rapaz, e assim consegue trazê-lo de volta do mundo dos mortos. Após agradecer o dragão por sua imensa misericórdia, a rainha leva o seu filho de volta para o castelo, e Bowen afirma que Draco pode chamá-lo quando precisar, pois sente que tem uma dívida de gratidão com ele. Pouco tempo depois de se tornar rei, Ainan decide construir uma fortaleza maior do que a dos romanos, e aprisiona o seu povo para obrigá-los a trabalhar naquela construção. Vez ou outra, alguns dos prisioneiros tentam fugir, mas Brock é encarregado de capturá-los e levá-los de volta para o rei, que ordena que seus guardas o punam de forma severa. Quando Barba Ruiva está prestes a ter os olhos queimados, Bowen decide intervir e o liberta para que ele possa fugir. Ao ser desafiado por seu mentor, Ainan fica furioso, pois acredita que o rei está acima do código de honra que lhe foi ensinado desde criança. Nesse momento, Bowen derruba o rapaz do seu cavalo e afirma que ninguém está acima daquele código, pois Ainan será um rei bondoso e justo somente se segui-lo à risca. Após abraçar o rapaz, o cavaleiro decide retornar à Caverna do Dragão para descobrir o que ele fez com seu pupilo, pois acredita que foi o coração de Draco que o corrompeu. Porém, ao chegar lá, ele não encontra Draco e afirma que irá caçá-lo até o seu último dia de vida se for necessário. 12 anos se passaram e Bowen continua cumprindo sua promessa de caçar aquela criatura por todos os cantos da terra. Porém, enquanto não encontra Draco, o cavaleiro elimina todos os dragões que encontra pelo caminho, e ao se deparar com tamanha bravura, Gilbert fica impressionado. Mas a verdade é que Bowen abandonou seu reino de origem para se tornar um caçador de recompensas, e exige ouro em troca do seu trabalho como caçador de dragões. Com o passar dos anos, Ainan se tornou um rei tirano, ainda mais maldoso do que o seu pai, então Bowen decidiu abandoná-lo e se tornou um cavaleiro solitário. Desde que ele abandonou seu cargo de conselheiro, Lord Felton tomou seu lugar, pois apoia todas as atrocidades feitas pelo rei. Ao ver o seu pai trabalhando incessantemente debaixo do sol, Kara decide ir até lá para visitá-lo. Quando vê a jovem servindo água para o prisioneiro cego, Ainan decide intervir e acerta o copo d'água com sua flecha. Nesse momento, Kara reúne toda sua coragem para se aproximar do rei e implora para que ele liberte Barba Ruiva, pois seu prisioneiro já o serviu por 12 anos e agora está velho demais
mais para trabalhar. Porém, em vez de libertar o idoso, Ainan acerta uma flecha em seu abdômen para eliminá-lo e afirma que dessa vez ele estará livre. Ao ver o seu pai ser eliminado covardemente depois de tantos anos de aprisionamento, Kara se revolta, e esse é o estopim para que ela comece a pensar em um plano para eliminar aquele rei tirano. Desde o momento em que viu Bowen derrotar um dragão, Gilbert decide segui-lo. Enquanto ambos estão atravessando uma cachoeira, o poeta é atacado por um dragão e cai no lago. Mesmo depois de ver o esqueleto do último caçador que se meteu com Draco, Bowen decide atacá-lo e arremessa sua lança na criatura, mas é atacado de volta. O animal então aconselha os humanos a irem embora enquanto ainda há tempo, mas o cavaleiro decide ignorá-lo e saca sua espada para ir à guerra. Quando Bowen atravessa a cachoeira para entrar na caverna, Draco foge e o homem decide ir atrás dele. Enquanto cavalga, Bowen vê a chance de laçar a perna daquele dragão, mas acaba levantando o voo e Draco leva para dar um passeio pela floresta. Porém, durante o voo, Bowen consegue prender a corda entre os dois troncos de árvore e a criatura mitológica acaba sendo derrubada. Nesse momento, o homem vai ao encontro do dragão e o desafia para um duelo. Então o animal usa sua cauda para contra-atacar e golpear o seu inimigo. Após quase ter o seu corpo partido ao meio, Bowen percebe que não será tão fácil derrotar aquele monstro e precisa desviar dos seus golpes até que Draco fique com a cauda presa em um tronco. Como não consegue mais se locomover livremente, o dragão decide arremessar bolas de fogo em seu adversário e afirma que se Bowen vencer aquela batalha, perderá o seu emprego, pois Draco é o último de sua espécie. Na tentativa de se defender daquele cavaleiro sanguinário, a criatura tenta devorá-la, mas Bowen usa sua espada para se defender e afirma que se Draco fechar a boca, seu cérebro será atingido pela lâmina. Após várias horas preso naquele impasse e depois de remover o que sobrou de outros cavaleiros dos dentes daquele dragão, Bowen decide negociar uma trégua e acaba sendo capturado. Porém, em vez de eliminá-lo, Draco decide deixá-lo viver, pois sabe que não ganhará nada eliminando aquele homem, já que em breve outro cavaleiro aparecerá para caçá-lo. Ao ter a sua vida poupada, Bowen percebe que aquele dragão não é tão mal quanto ele pensava, e ambos decidem trabalhar juntos. Na manhã seguinte, Draco invade o reino mais próximo e destrói inúmeras tendas e plantações, deixando os moradores em pânico com sua presença. Logo depois, Bowen aparece com a promessa de que se livrará daquele dragão, mas para isso precisará de algumas moedas de ouro como recompensa. Após receber o dinheiro, o cavaleiro monta uma armadilha para eliminar o monstro, e Draco finge ter sido atingido por uma flecha. Em seguida, o animal cai na água e o povo do vilarejo comemora sua derrota. Após fingir que foi eliminado, Draco nada até o local combinado, onde encontra Bowen, e durante uma breve conversa, ambos percebem que têm mais coisas em comum do que poderiam imaginar, pois sofreram grandes perdas, e tudo o que os resta é sua própria vida. Naquela noite, durante o jantar, Ainan é surpreendido por um ataque de Kara, que tenta se vingar pela perda do seu pai. Porém, antes que pudesse cravar a sua lâmina nas costas do rei, a jovem é capturada e levada para a prisão. Quando descobre que o seu filho eliminou um camponês por pura diversão, Aislan fica decepcionado, mas sabe que não tem autoridade para punir Ainan, pois agora ele é o rei. Na manhã seguinte, o demente vai até a cela de Kara e afirma se lembrar dela. No dia em que seu pai perdeu a vida, Ainan sofreu um ferimento que quase acabou com ele, e o acidente foi causado por aquela mulher, que na época era tão jovem quanto ele. Porém, em vez de desejar eliminá-la por quase tirar a sua vida, o rei afirma que deve todo o seu sucesso a Kara, pois foi graças àquela mulher que ele recebeu metade do coração de um dragão. Ao anoitecer, Draco usa suas chamas para ajudar Bowen a cozinhar o jantar, e depois de comer, o cavaleiro revela o verdadeiro motivo de ter se tornado um caçador de dragões. O homem conta que 12 anos atrás jurou eliminar um dragão que vivia em seu reino, então dedicou sua vida para procurá-lo
mas nunca o encontrou. Como Draco é o último de sua espécie, Bowen imagina que aquele dragão que deu metade do seu coração para Ainan já tenha partido. O homem revela que era mentor do rapaz quando ele ainda era príncipe e o ensinou a ser honesto e honrado. Ao ouvir isso, Draco afirma que Ainan traiu Bowen e também traiu o dragão que lhe deu metade do seu coração, pois prometeu que seria um rei justo e benevolente, ao contrário de seu pai, mas na verdade se tornou pior do que ele. Nesse momento, Draco sente uma forte dor em seu ombro, que é causada por um ataque de Kara. Como metade do seu coração está no corpo de Ainan, quando ele é apunhalado, o dragão também sente a sua dor. Na tentativa de conquistar Kara, o rei promete que a tornará sua rainha, mas a mulher não dá ouvidos às suas promessas. Ao ser questionado sobre o que aconteceu, Draco decide manter o segredo sobre ser o dragão que Bowen procura há tantos anos, e o homem o ajuda a cuidar do seu ferimento. Naquela noite, Kara recebe a visita de Aislan e a rainha afirma que foi até lá para ajudá-la, pois não permitirá que a jovem tenha o mesmo destino que ela sofreu. Após tirar a jovem da prisão, a rainha a leva até o labirinto que fica no subsolo e afirma que ela poderá escapar por um túnel embaixo do castelo. Ao amanhecer, quando chega em seu vilarejo, Kara tenta convencer o povo a formar uma nova rebelião, a fim de combater Ainan em seu reinado maligno. No entanto, ao dizer isso, a jovem é julgada pelos outros plebeus, que a acusam de querer levar o seu povo à ruína, assim como seu pai fez ao liderar a rebelião contra o rei Frane. Nesse instante, Bowen chega ao vilarejo e em seguida Draco aparece para provocar pânico entre os moradores. Mesmo amedrontados, os moradores afirmam não ter dinheiro para pagar pelo serviço do caçador, então Bowen sugere que eles ofereçam uma das donzelas da aldeia como oferenda para acalmar a fúria do dragão. Ao ouvir isso, os camponeses não pensam duas vezes antes de decidir sacrificar Kara, então Bowen pede que Draco finja que a devorou para não manchar a sua reputação. Após capturar a jovem, a criatura leva para a cachoeira e rapidamente eles se tornam amigos. Enquanto conversa com o dragão, Kara descobre que os animais de sua espécie nunca machucaram os humanos por diversão, apenas para se defender. Quando Bowen aparece, a garota pega uma faca para atacá-lo e ordena que Draco fuja, enquanto ela distrai o caçador. No entanto, a jovem logo percebe que eles na verdade são grandes amigos. De repente, Draco escuta o rei e os seus soldados se aproximando e se esconde na caverna. Após cumprimentar o seu antigo mestre, Ainan desce do seu cavalo e desafia Bowen para um duelo de espadas. Enquanto lutam, o rei revela ao seu mentor que quando era jovem, nunca teve o intuito de seguir os seus ensinamentos quando se tornasse rei. Todo o código de honra que aprendeu não fazia sentido para ele, pois Ainan sempre acreditou que quanto mais ameaçador fosse um líder, mais respeitado ele seria. Ao ouvir isso, Bowen se sente desamparado, pois percebe que todo o seu trabalho foi em vão. O homem passou anos de sua vida culpando o coração do dragão por ter corrompido Ainan, e finalmente descobre que o rapaz se corrompeu sozinho. Após atingir o ombro de Bowen com sua espada, o rei se afasta e pega uma adaga para atirar nele. Porém, quando percebe que o seu amigo está em perigo, Draco decide intervir e levanta as escamas em seu peito para mostrar a Ainan que possui a outra metade do seu coração. Ao ver aquele animal gigantesco bem na sua frente e perceber que foi ele quem lhe devolveu a vida, o rei foge com seus soldados, e Bowen repreende o dragão por ter interferido. Após presenciar a bravura daquele cavaleiro, Kara tenta convencê-lo a reunir um exército para combater Ainan e afirma que dessa vez eles poderão derrotar o rei. Mas Bowen não acredita que um grupo de camponeses tem alguma chance contra soldados treinados. Sendo assim, o homem decide seguir a sua vida e vai para a próxima vila oferecer seus serviços como caçador de dragões. Enquanto ele recebe o pagamento adiantado, Kara aparece e informa que Bowen é um impostor. Nessa hora, Gilbert chega para defendê-lo e afirma que aquele cara é o maior caçador de dragões que ele já viu. Quando ouvem a jovem dizer que Bowen
Bowen é aliado ao dragão, os aldeões começam a rir, pois creem ser impossível que aquela criatura se torne amiga de um humano. Após convencer aquele povo de que é capaz de realizar o serviço, o caçador monta uma armadilha para eliminar o dragão. Porém, depois de fingir ser golpeado pela flecha gigante, Draco cai na água e percebe que aquele lago é raso demais para que ele possa mergulhar. Ao ver o dragão sem vida bem na sua frente, os camponeses correm em sua direção, empunhando armas para desmembrá-lo. Quando percebe que sua vida está em perigo, Draco não tem outra opção a não ser se levantar e fugir para não acabar sendo eliminado de verdade. Após descobrir que foi enganado, o povo se enfurece e parte para cima de Bowen, que precisa fugir junto com Kara e Gilbert. No entanto, durante a fuga, o trio acaba sendo cercado e o cavaleiro decide devolver o dinheiro na tentativa de reestabelecer a paz. Mas o que aquelas pessoas realmente querem é o seu sangue. Quando Bowen e seus amigos estavam prestes a ser eliminados, Draco aparece para resgatá-los e voa para bem longe daquela aldeia. Ao anoitecer, o grupo chega à lendária ilha de Avalon, o lugar de repouso do rei Arthur. Quando questionado sobre o motivo de ter salvo Ainan no passado, Draco revela que centenas de anos atrás, quando a humanidade descobriu a existência dos dragões, o mais sábio de sua espécie convocou todos os outros e os fez prometer que sempre cuidariam dos humanos. No momento da partida do ancião, o céu foi iluminado por um conjunto de estrelas, que segundo Draco, é o céu dos dragões. Porém, para chegar lá, os dragões precisam merecer continuar vivendo após a sua partida deste plano. Caso contrário, seu espírito apenas desaparece, como se ele nunca tivesse existido. Por isso, Draco decidiu dividir a sua força vital com o rapaz moribundo, pois acreditava que assim garantiria o seu lugar entre os antigos dragões lá no céu. Porém, seu sacrifício acabou se transformando em um pecado, pois Draco devolveu a vida para um vilão impiedoso. Ao ouvir essa história, Bowen percebe que aquele é o dragão que ele procurou nos últimos 12 anos. Então decide se afastar quando descobre que Draco pretende ajudar Kara a derrotar o exército de Ainan e destituí-lo do trono. Porém, no meio da noite, durante uma tempestade, Bowen recebe a visita do espírito do rei Arthur e repete com ele o juramento que fez quando se tornou um cavaleiro. Ao se lembrar de que prometeu usar a sua espada para proteger os oprimidos, Bowen decide se unir a Draco e Kara e retorna ao seu antigo vilarejo para convencer os camponeses a formar uma rebelião. Para garantir que seus soldados tenham alguma chance contra o exército real, Bowen decide treiná-los para lutar e os ensina a usar os instrumentos de batalha. Durante o treinamento, Gilbert descobre que possui talento nato para usar o arco e flecha. Em pouco tempo, os homens da aldeia se tornam bons lutadores, e quando descobre que o povo terá o apoio de um dragão para dar início a uma rebelião, Brock corre para informar ao rei. Decidida a proteger o seu reino e manter o seu filho no poder, a rainha Aislan reúne um grupo formado pelos maiores caçadores de dragões da região e oferece a eles muito dinheiro para se livrar daquela criatura. Porém, Bowen decide agir mais rápido do que o esperado e pela manhã se posiciona na frente dos portões do castelo com seus homens. Ao vê-los, Ainan fica furioso e planeja partir para o ataque, mas Brock afirma que o seu exército está seguro, pois os rebeldes nunca conseguirão atravessar os portões. Nesse instante, Draco aparece e ataca o exército real com suas bolas de fogo. Ao ver o dragão sobrevoando o castelo, os caçadores tentam eliminá-lo, mas Draco já estava preparado para aquele ataque e consegue desviar de todas as flechas. Quando percebe que a única forma de acabar com aquela rebelião é eliminando todos os rebeldes, Ainan guia o seu exército para a batalha e Bowen ordena que seus homens corram para a floresta. Assim que o rei e seus aliados chegam ao local onde foi montada a armadilha, eles ficam presos dentro de um círculo de fogo. E então os rebeldes iniciam um ataque. Alguns arqueiros estão posicionados nos galhos das árvores, aguardando o momento certo de atirar. Ao ver Kara em perigo, Bowen desce do cavalo e corre em sua direção, mas logo percebe que a mulher é perfeitamente capaz de se defender sozinha. Quando percebe que seus homens estão sendo destruídos,
destruídos, Ainan decide bater em retirada e ordena que todos os sobreviventes de seu exército retornem para o castelo. Ao ver Ainan fugindo, Bowen pede que Gilbert o detenha, então o homem arremessa uma flecha em seu peito e Draco também acaba sendo ferido. Porém, o rei consegue sobreviver ao ataque e corre de volta para o castelo. Nessa hora, ele descobre que os caçadores conseguiram capturar o dragão, mas afirma que precisa dele vivo, pois se Draco perder a vida, Ainan também será eliminado. Quando descobre que o seu amigo está preso, Bowen imediatamente decide ir salvá-lo, e é seguido por Kara e Gilbert, seus fiéis escudeiros. Ao anoitecer, Aislan vai ao encontro de Draco e se curva diante dele para pedir perdão por todas as atrocidades do seu filho. O dragão sabe que para corrigir o seu erro, precisa sacrificar a própria vida, pois somente assim Ainan também será eliminado. Sendo assim, ele pede à rainha para acabar logo com o seu sofrimento. E quando Aislan estava prestes a dar o golpe final, seu filho aparece para detê-la. Nesse momento, Ainan entende o verdadeiro motivo de sua mãe ter contratado os caçadores de dragões. E Aislan afirma que estava tentando corrigir um erro que cometeu anos atrás, quando salvou alguém que não merecia salvação. Ao ver a sua mãe traidora indo embora, Ainan vai atrás dela e consegue eliminá-la. Em seguida, o demente vai ao encontro dos invasores e ataca Bowen, mas durante o duelo, ambos acabam caindo no subsolo. Enquanto o cavaleiro tenta derrotar o rei que ele mesmo treinou, um grupo de aldeões invade o castelo com a missão de libertar Draco. E durante a busca pelo dragão, Kara acaba sendo capturada pelo Lord Felton. Quando a jovem estava prestes a ser finalizada, Ryu aparece e elimina o conselheiro do rei com sua lança. Logo depois, Kara precisa encarar um novo oponente, pois Brock tenta eliminá-la, mas a guerreira golpeia o seu abdômen com o machado e consegue vencer o duelo. Em seguida, ela vai ao encontro de Bowen e percebe que ele está em apuros, pois acaba de perder a sua espada durante a luta contra Ainan. Nesse momento, Kara arremessa o machado para o seu aliado e Bowen se pendura em uma estrutura de madeira, enquanto assiste o rei sofrer uma grande queda. Com a ajuda de Draco, o homem consegue derrotar os outros guardas e ajuda o dragão a se libertar. Porém, em vez de fugir, a criatura ordena que Bowen a elimine, pois somente assim Ainan poderá ser derrotado. Porém, o cavaleiro se recusa a golpear o seu amigo. Nesse instante, o rei aparece e corre na direção do seu inimigo com sua espada. Então, Draco levanta a escama em seu peito para que Bowen possa golpear o seu coração. Ao fazer isso, o cavaleiro elimina Ainan, mas paga um alto preço, pois acaba perdendo o seu melhor amigo. Enquanto lamenta sua grande perda, Bowen vê o corpo de Draco se transformando em uma névoa luminosa e subindo para o céu. Naquela noite, o dragão se junta aos seus antepassados e é recebido por todas as outras estrelas de sua constelação. Galera, mas e vocês, o que acharam dessa história? O que fariam se tivesse um dragão como amigo? Deixa aqui embaixo nos comentários. Vejo vocês no próximo recap aqui do canal. Até lá!